Olá, hoje estamos aqui no Morada para comentar uma obra do Foucault, uma obra bastante importante, que é a História da Loucura. Um tema que, na verdade, acompanha o Foucault por muito tempo na sua vida, é um tema que lhe é muito caro. História da Loucura na Idade Clássica, que é baseado, né, na sua tese de doutoramento e que vai se tornar um dos seus grandes motes, né, de discussão. Foucault, então, muito conhecido por essa temática, não é? Que também traz a questão dos excluídos, do porquê determinadas épocas e formas de dizer, saber e poder colonizam, segregam e delegam, não é, esse lugar desse exílio, não é? Como ele mesmo usa a ideia de um exílio que é até ritualístico, por exemplo, quando ele narra Nau dos Loucos, não é? Logo na introdução do livro, não é? E ele traz então a loucura sempre dentro desse escopo, como um espaço, não é? Que está sempre localizado dentro do espaço moral da exclusão. O louco então como um prisioneiro, né, transitório de passagem, e que então, não é, se transforma na visão Foucaultiana num dos seus grandes objetos heterotópicos de olhar, de dedicação, não é? É um livro que eu já li alguns trechos, eu nunca li o livro inteiro cronologicamente, seguindo uma lógica linear. Sempre faço algumas incursões no História da Loucura, até para, né, dialogar com algumas aulas minhas, por exemplo, em História da Psicologia, ou nessas frentes em que se conta um pouco da questão da subjetividade. E eu, nessa semana, não é, até por conta dessa nossa dedicação a Foucault no Morada Acadêmica, eu voltei ao livro e fui ler o prefácio, que é uma coisa que é muito interessante quando é escrito por esses autores como Nietzsche, Foucault, Deleuze, que acho que traz, não é, sempre uma novidade, alguma coisa que rompe, pelo menos no meu entender. E hoje eu gostaria de dedicar esse post ao prefácio do livro História da Loucura, que acho genial o que Foucault vai fazer, e na verdade em 2 folhas, né? E aí eu vou ler com vocês aqui o prefácio, porque acho ele muito rico, e acho que ele pode nos apresentar e abrir uma obra tão grandiosa como essa. Então, vamos ler juntos. Eu estou falando do livro da História da Loucura, não é? Pela editora Perspectiva, tá? Para alguém, se alguém tiver aí também munido da obra, não é? Então, uma obra que foi lançada em 1972 e que no meu exemplar é a 8ª edição, tá? Então, prefácio. Diz lá Foucault: deveria escrever um novo prefácio para este livro já velho. Confesso que a ideia não me agrada, por isso, pois isso seria inútil. Não deixaria de querer justificá-lo por aquilo que ele era e de reescrevê-lo, tanto quanto possível, naquilo que está acontecendo hoje. Possível ou não, hábil ou não, isso não seria honesto. Acima de tudo, não seria conforme tudo aquilo que se deve ser, com relação ao livro, à reserva daquele que se escreveu. Um livro é produzido, é um evento minúsculo, um pequeno objeto manejável. A partir daí é aprisionado num jogo contínuo de repetições, seus duplos, à sua volta e bem longe dele. Formigam cada leitura atribuindo-lhe, por um momento, um corpo impalpável e único. Fragmentos de si próprio circulam como sendo sua totalidade, passando por contê-lo quase todo e nos quais acontece-lhe finalmente encontrar abrigo. Os comentários desdobram-se, outros discursos no qual, enfim, ele mesmo deve aparecer, confessar o que se recusou a dizer, libertar-se daquilo que ruidosamente fingia ser. A reedição numa outra época, num outro lugar, ainda é um desses duplos. Nem um completo engodo, nem uma completa identidade consigo mesmo. Para quem escreve o livro, é grande a tentação de legislar sobre todo esse resplandecer de simulacros, prescrever-lhes uma forma, carregá-los com uma identidade, impor-lhes uma marca que daria a todos um certo valor constante.
Sou o autor, observem meu rosto ou meu perfil. É a isto que deverão assemelhar-se todas essas figuras duplicadas, que vão circular com o meu nome. As que se afastarem dele nada valerão, e é a partir do seu grau de semelhança que poderão julgar do valor dos outros. Sou o nome, a lei, a alma, o segredo, a balança de todos esses duplos. Aqui Foucault está sendo um pouco irônico, né? Porque ele, na verdade, ele critica bastante essa ideia da autoria, não é? Assim se escreve o prefácio, ato primeiro, com o qual começa a estabelecer a monarquia, não é, do autor. Percebe que aí ele já vai ele mesmo, não é? Trazendo, não é, aquilo que eu dizia, que é uma certa crítica com relação à visão, não é, de que nos discursos teríamos essa ideia, não é, de autoria, não é? O discurso para ele é sempre um atravessamento, não é? Então ele fala, né, a monarquia do autor, declaração de tirania. Minha intenção deverá ser seu prefeito, leitor, sua leitura, suas análises, suas críticas, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer com o livro dele. Que pretendo fazer? Entendam bem minha modéstia. Quando falo dos limites de meu empreendimento, pretendo limitar a sua liberdade. E se proclamo a sensação de não ter estado à altura de minha tarefa, é porque não quero deixar-lhe o privilégio de contrapor a meu livro um fantasma de um outro, bem próximo dele, porém mais belo que ele. Sou o monarca das coisas que diz, e mantenho sobre elas uma soberania eminente, a de minha intenção e do sentido que quis lhe atribuir. Gostaria que um livro, pelo menos da parte de quem escreveu, nada fosse além das frases do que é feito. Que ele não se desdobrasse nesse primeiro simulacro de si mesmo que é um prefácio, que pretende oferecer sua lei a todos que no futuro venham a formar-se a partir dele. Gostaria que esse objeto-evento, quase imperceptível entre tantos outros, se recopiasse, se fragmentasse, se repetisse, simulasse, desdobrasse, desaparecesse, enfim, sem que aquele a quem aconteceu escrevê-lo pudesse alguma vez reivindicar o direito de ser o seu senhor, de impor o que queria dizer ou dizer o que o livro deveria ser. Então ele abre mão desse, né, o Foucault quando escreve isso nesse prefácio, ele abre mão dessa monarquia da autoria, né? Em suma, gostaria que um livro não se atribuísse a si mesmo essa condição de texto, a qual a pedagogia ou a crítica saberão reduzi-lo, mas que tivesse a desenvoltura de apresentar-se como um discurso, simultaneamente batalha e arma, conjecturas e vestígios, encontro irregular e cena repetível. Acho muito interessante, né? Quer dizer, ele fala, eu não quero que o meu livro se torne um texto acabado, mas na verdade ele fala, eu quero que se transforme num discurso, não é? É por isso que ao pedido que me fizeram de escrever um novo prefácio para este livro reeditado, só me foi possível responder uma coisa. Suprimamos o antigo prefácio. Honestidade será isso. Não procuremos nem justificar esse velho livro, nem reescrevê-lo hoje. A série de os eventos a qual ele pertence, que é a verdadeira lei, não é a que ele está submetido, está longe a ser e estar concluído. Quanto à novidade, não finjamos descobri-la nele, como uma reserva secreta, uma riqueza inicialmente desapercebida. Essa novidade ela se faz apenas com as coisas sobre ele ditas e dos eventos dos quais se viu prisioneiro. Mas você acaba de fazer um prefácio, ele brinca, pelo menos é curto. Michel Foucault.